Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Então, muito boa noite. Nós estamos aqui em mais uma emissão do Faca Afiada e hoje vai-se fazer história aqui neste programa. De resto é para isto também que este programa serve, porque se não for para fazer história, não sei para que é que este programa serve. Isto é, quando eu digo fazer história, é fazer qualquer coisa de novo, qualquer coisa de diferente, não seja igual aos outros. E, portanto, hoje vão cair aqui alguns mitos, alguns preceitos e preconceitos, ou não, vamos ver. Vamos tirar a roupa a estes mitos e estes preconceitos e pô-los todos a nu. Vai ficar tudo nu. Os preconceitos vão ficar nus. Então o que é que vai acontecer? Pois vamos tentar entrar dentro dessa máquina misteriosa, mas também maravilhosa, que é o ser humano mulher. E para nos ajudar, temos aqui 3 das nossas colaboradoras, a Ana Lúcia Fonseca, a Maria Germano e a Cláudia Fernandes, as quais saúdo e agradeço desde já o desafio, terem aceito este desafio. Enfim, para não divagarmos muito, propunha que o vosso exercício tivesse como base a vossa vivência pessoal nestes tópicos. Isto não é para tratar os tópicos todos, digamos, é apenas para dar uma orientação, por assim dizer, e vocês pegam naquilo que quiserem. Então, o primeiro é o meu espaço pessoal de mulher na relação comigo própria e com os outros. O espaço na relação comigo própria e com os outros. Segundo, ser mulher criança, ser mulher adolescente, ser mulher adulta. E não digo ser mulher velhota, porque vocês ainda não chegaram a essa fase, não é? Depois, ser solteira, casada, mãe. Finalmente, ser trabalhadora, ser interventiva na sociedade, na política, no desporto, etc. Como eu disse, não precisam de falar de tudo. Vocês escolhem o que quiserem e falam. É claro que isto não é uma entrevista sobre a vossa história. Isso no Facadas ou já fizeram ou ainda vão fazer, não é isso. Vamos querer coisas do vosso interior, não é? O vosso sentir, como é que vocês sentem a condição de mulher. Isto é assim um programa um bocado introspectivo, mas discutido entre todas, como é evidente. Ora bem, para não estar mais tempo a falar, aqui por um sorteio realizado pela organização, antes de começar o programa, começo pela Ana Lúcia. Ana, boa noite. Olá. Numa escala de 1 a 10, como é que avalia a sua situação ou condição de mulher? Numa escala de 1 a 10, eu estou com problemas de câmara, aqui a minha câmara está a querer Está sempre a falhar. saltar, está sempre a saltar. É verdade. Eu se calhar... Da fotografia para a imagem. Vou aqui ver se consigo solucionar, senão vou passar a minha palavra a alguém. Pronto, acho que parece que já consegui resolver. Numa escala de 1 a 10, agora mulher adulta, não é? Já diria uns 7. Pronto. E então agora vamos lá preencher esses 7 com essas... Então, olha, é o seguinte, estou a falar já na minha idade, já mãe também, tenho uma filha com 11 anos, pronto, uma vida profissional mais ou menos estável e etc. Eu penso que a escada é um bocadinho mais difícil de subir para cá chegarmos. Porque às vezes parece-nos que nos é pedido a nós, ou seja, às mulheres, que façam decisões da sua vida privada ou daquilo que é expectável que uma mulher faça para conseguir, se calhar, alcançar certos objetivos, que não é pedido ao homem. Portanto, ao homem é pedido para ter sucesso, para ser realizado profissionalmente, para providenciar
providenciar o dinheiro para a casa e etc. E isso é uma tarefa do homem, entre aspas, portanto, na sociedade em geral. A mulher parece que tem que decidir ali alguma coisa ao meio do caminho, não é? Nós chegamos ali a uma certa idade e parece que temos que decidir por onde é que vamos. Há uma bifurcação, não é? Ou decidimos, ou vamos decidir por fazer uma família, e às vezes temos que abdicar de alguns sonhos, ou então não abdicamos dos nossos sonhos e acabamos por ser penalizadas, de certa forma, na nossa vida pessoal, para concretizar-nos, por exemplo, profissionalmente. Isto parecendo que não, se levarmos isto para o campo de batalha, não é? Para a imagem de uma guerra, as mulheres indo para a guerra já vão com uma armadura mais pesada e com alguns passos atrás. Portanto, por vezes a vida também não é facilitada, somos muitas vezes, às vezes temos que provar mais a nossa capacidade profissional, temos que nos afirmar mais ainda do que, por exemplo, os homens. Parece que estão sempre ali. Por exemplo, é muito comum uma mulher, quando faz uma entrevista de trabalho no início da sua carreira, o que é que vai fazer daqui a 10 anos? Onde é que se imagina? Sempre a pensar se queres ser mãe, se vais ter um filho, se vais estar fora da tua vida profissional, se vais dedicar do teu tempo que tens que dedicar à empresa ou ao trabalho para estares com a família. Parece que isto é sempre um aspecto relacionado com a mulher e não com a família, ou com uma parceria, um trabalho de equipa. Pronto. De resto, quando nós conseguimos conciliar isso tudo, e muitas vezes com muitos desafios, é bom chegar a esta idade e conseguirmos mostrar que sim, somos capazes, somos guerreiras, somos lutadoras e somos capazes, e conseguimos, às vezes a custo de muito esforço, e pronto. Eu acho que vou passar a palavra a mais alguém. Maria, agora vamos falar aqui com a Maria. A Ana Lúcia deu aqui 2 tópicos muito importantes, que é, o primeiro, para a mulher fazer o mesmo que o homem, tem que fazer mais. E o segundo é que, muitas vezes, a constituição da família implica abdicar de projetos que tinha antes, que tiveram que ser ou cortados ou alterados. O que é que achas, Maria? Então, em primeiro lugar, muito boa noite às minhas colegas, a Cláudia, a Ana Lúcia e ao João, que é o moderador, e todos os nossos seguidores que nos vão ouvir, e também ao David, que está na regi. Relativamente a isso, abdicar sim, em quase todas as profissões, salvo raras exceções, uma mulher que decida ser uma profissional, muitas vezes pondera um bocado para onde é que quer ir, o que é que quer fazer da vida dela, nomeadamente naquelas profissões que se calhar estão mais voltadas, ou melhor, que estão mais conotadas com o género masculino. Eu vou-vos dar um exemplo muito prático. Por exemplo, eu tenho uma colega minha, que ela é engenheira civil, entrou para o IFP também na altura mais ou menos em que eu entrei, teve 3 filhos e esteve a trabalhar como técnica superior, tal como eu, no centro de formação, e depois que fomos colegas na Delegação Regional de Lisboa e Val do Tejo, porque ela, de facto, e tinha uma vida desgraçada, porque andava a correr de um lado para o outro para levar os miúdos à escola, depois era as atividades extracurriculares, etc, 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 pronto, e com 3 filhos, pronto, não é uma tarefa fácil, e só o ano passado é que ela conseguiu finalmente ter disponibilidade de tempo para abarcar a sua profissão de base, que era ser engenheira civil, que era aquilo de facto que ela gostava. Portanto, ou seja, a carreira dela, e como ela, outras pessoas, outras mulheres, como ela, muitas e muitas mulheres acontece, ou seja, têm o seu trabalho, mas não têm muitas vezes uma carreira profissional porque têm ou a família, não é? Ou têm o seu trabalho, ou seja, a sua carreira profissional, porque também falta muitas vezes mais apoios, quer dizer, nem apoios, muitas vezes há um bocadinho, às vezes,
não é falta de colaboração, é porque a casa tem que ser gerida em equipa, não, porque tanto o homem quanto a mulher, isto estou a falar que não sou mãe, atenção, mas tanto o homem também poderá estar, se calhar, com os miúdos e partilharem essas tarefas para que ambos tenham uma vida profissional satisfatória, se for essa atenção, e isso eu também ponho aqui o ressalvo, porque há muitas mulheres que muito embora abdiquem dessa carreira profissional, porque gostam de facto e gostam de estar com os miúdos e de dedicar esse tempo aos miúdos. E também não podem ser censuradas por causa disso. E aqui o nosso David, pronto, está aqui a fazer a disparate. Epá, não liguem, senão isto estraga-se tudo. Pá. É. Cláudia, boa noite, Cláudia. A Maria trouxe para aqui um tema, que aliás já estava aflorado pela Ana Lúcia, e que é importante, e é outro tópico que nós temos aqui. Há coisas que nós não podemos escolher, não é? Nós não podemos escolher como é os filhos, ou seja, podemos escolher ter filhos, mas não podemos escolher o que é que vai sair dali, não é? Mas podemos escolher o marido, não é? Ou o companheiro, não é? Isso nós podemos escolher. E a perspectiva que eu quero colocar, e que foi levantada agora por elas, é efetivamente isto se o marido é como um melão, Cláudia. Só depois de abrir é que se vê? Só depois de estarmos com ele? Eu acho que é uma construção. Eu escolhi efetivamente o meu companheiro, que a Ana Lúcia é testemunha, que estava lá no dia em que nós o vimos passar e eu disse que ia namorar com ele. Opa, bestial! Isto vai enriquecer aqui isto. Claro que na altura nós tínhamos 16 anos e a coisa, mas foi mais ou menos assim. Portanto, mas eu acho que é um bocadinho como um melão, mas aí a mulher também é como um melão, isto acaba por ser. É uma construção e estamos a caminhar e a crescer lado a lado. E vamos nos adaptando um ao outro, pelo menos eu e o meu marido fazemos isso, e crescendo um ao lado do outro, às vezes, umas vezes o melão sai mais doce e outras vezes sai mais amargo, mas isto é uma construção. Claro que se a pessoa não tiver uma perspectiva quando está com uma pessoa que não a vai mudar, ou pelo menos não a vai mudar ao ponto dela se desenraizar da pessoa que é e se tornar uma pessoa frustrada, e não limitar, é claro que as coisas correm melhor. Agora, quando a pessoa limita ou ele a ela, ou ela a ele, nós por acaso essa construção não fizemos. Eu tive muitos hobbies dentro do desporto, sempre com equipas masculinas. O David conhecia-me, 16 anos no futsal, e eu tinha equipas e fui para estágio com equipas e ele não ia, ou ia só de reboque. Portanto, cada um tem os seus hobbies e eu não sinto isso. Não sinto isso no casal. Para mim, é um descobrir diariamente. Portanto, e até porque a pessoa se está a formar e já está a formar até morrer, não é? Portanto, vamos todos crescendo. Há quem diga isso. Exatamente. Agora, nós tivemos tão poucos anos, 11, que tivemos tempo a ver muita coisa, não é? Exatamente, Cláudia. Ok. Agora, outra perspectiva que também já entrou aqui, são os filhos. Como é que os filhos, efetivamente, entram, portanto, na vossa maneira de ser mulheres, em termos de espaço, em termos de educação, em termos de construir? Podemos considerar que muita coisa que nós não conseguimos, que vocês não conseguiram fazer com mulheres, ou que não conseguiram realizar, de algum modo tentam transportar, não para decidir o futuro dos filhos ou isso, mas de algum modo, digamos, dar-lhes exemplos no sentido do caminho melhor que eles devem seguir. E agora volta à Ana Lúcia.
Olha, tu falaste uma coisa muito interessante, mesmo que o casal seja uma construção, muitas das vezes eu acho que há um peso muito importante também da educação no próprio casal. Porque nós, além de sermos pais, também somos filhos de alguém. E às vezes o peso da família, até mesmo naquilo que são consideradas as tarefas de uma mulher ou de um homem, ou na educação que tiveram, pode, de certa forma, desequilibrar o próprio casal, não é? Portanto, porque lá está, nós escolhemos o companheiro e o companheiro apresenta-se de certa forma, mas eu penso que as coisas às vezes ali quando há um filho, uma criança e que ele é introduzida, nós retornamos um bocadinho às bases, não é? Aquilo que foram os nossos princípios. E às vezes esse retorno às bases traz coisas que não são muito agradáveis dentro do próprio casal, porque vêm os tais arquétipos, digamos, não é? Do papel do homem e do papel da mulher. Pronto. Agora, cabe nós também, lá está, transmitir, se calhar, conceitos diferentes na educação aos nossos filhos. Eu tenho uma filha, pronto, e tento educá-la para a equidade. Ou seja, eu não quero uma sociedade em que os homens e as mulheres sejam iguais. Nós não somos iguais, nós não cumprimos tarefas idênticas na nossa sociedade, somos diferentes, e ainda bem que somos diferentes. Mas as nossas diferenças não nos podem colocar no lugar de inferioridade ou superioridade perante o nosso cidadão masculino ou feminino, ou seja, nós temos papéis diferentes, mas deveríamos ser equidistantes naquilo que nós construímos para a sociedade. E eu tento passar isso à minha filha. Não tenho comparação na casa, por exemplo, não é? Mas posso dizer que fui educada numa família em que eu tinha um irmão e aquilo que eu fazia era completamente... A educação que a minha mãe me deu a mim é completamente diferente da educação que deu ao meu irmão. Portanto, e isso acontece ainda com os netos. Ou seja, a minha mãe diz coisas à minha filha que não diz, por exemplo, ao neto masculino, não é? E às vezes tenho que eu entrar ali, intervir e fazer um pouco ali o jogo do não, isto aqui é igual para todos, vamos todos fazer a mesma coisa, porque eles são, pronto. E isto também é uma dinâmica um bocadinho interessante, não é? Que nós trazemos dos nossos ancestrais, que nós passamos à nossa geração futura, isto é um bocadinho interessante de discutir. Exato. Ana Lúcia, isso continua a saltitar. Quebra não quer nada comigo hoje. A mim não me incomoda, mas... Sim, é chato para quem está a ver. Pois. A Ana Lúcia acabou também de trazer aqui outro aspecto importante e disse-o. Portanto, os homens e as mulheres são diferentes, fisicamente, não é? São fisicamente diferentes. E aquilo que... Agora vamos esquecer os homens. O que eu queria aqui perguntar, e pergunto outra vez à Maria Germano, em que é que a vossa condição de mulher, o vosso físico de mulher, o vosso humor de mulher, em que é que isso implica com a relação com os outros, não é? O respeito que deve existir pelo ser humano, já nem digo por ser marido ou mulher ou companheiro, mas por ser o outro ser humano feminino, não é? Por ser uma mulher. O que é que vos parece que isso implica com a vossa vida? Alguma vez sentiram dificuldades por os homens, por exemplo, quando se entra no autocarro e dão lugar a uma senhora, isso afeta-vos? Ou quando efetivamente vai-se abrir uma porta e se deixa passar a senhora primeiro, isso para vocês significa o quê? Maria? É assim, por acaso a mim não me afeta nada que ceda um lugar no autocarro, até porque infelizmente cada vez mais, até mesmo para pessoas de mais idade ou pessoas com crianças ao colo, isso cada vez se vai notando menos. E acho que elas, devido à sua própria especificidade, à sua própria condição, acho que deviam ser prioritárias e nem devia... As pessoas deviam perceber que está ali uma pessoa que se calhar terá que ir sentada, que é mais seguro para ela e nomeadamente com as crianças, para a criança. Mas sinceramente não me chateia nada. Abrir a porta, aquela questão do cavalheirismo, também cada vez há menos.
E por acaso também não, passa-me ao lado, sinceramente passa-me completamente ao lado, pronto. Percebo que é uma questão de educação, não, quando isso acontece, não te agradeço, obviamente, porque sou educada, não é? E percebo que é um ato de cortesia, mas sinceramente não me afeta rigorosamente nada, não, e agradeço por cortesia. Mas isso acontece por causa de por ser uma mulher, fisicamente, ou por ser uma tradição, ou por cavalheirismo, vá. O que é que vocês acham que isso acontece? Porquê é que a mulher tem esse tratamento? Não, tem a ver com padrões culturais. Isto tem a ver com padrões culturais e padrões de educação. Porque tradicionalmente as pessoas são educadas, melhor, os homens são educados a dar a prioridade a uma senhora, a abrir a porta, pronto, são aquelas questões de cortesia, de educação, ao fim e ao cabo, são códigos culturais. E que se calhar na nossa sociedade ocidental é assim, noutras sociedades se calhar já haverá outro tipo de códigos culturais e pronto, e as pessoas lá viverem, lá farão a sua vida. Portanto, eu acho que é mais ou menos por causa disso. Não tem, acho eu, mas isto não sei, portanto a Lúcia como antropóloga com certeza terá outro tipo terá uma opinião mais fundamentada, mais científica da questão, mas não acho que não tem tanto a ver com a forma de lidar com a senhora por ser mais fraca ou mais frágil, precisa de mais proteção. Eu acho que não deve ser tanto por causa. Eu acho que é mesmo uma questão de códigos culturais. Há uma questão que tem a ver mesmo com a própria roupa, por exemplo, supostamente o senhor convém ir atrás da senhora. Exceção feita quando vai subir as escadas. Porquê? Por causa das senhoras usar, cada vez menos os homens, pronto, mas por causa das saias da senhora e da falta de educação, o senhor, o rapaz, o homem, olhar muito para as pernas dela. Portanto, e ela quando vai a subir as escadas, portanto, olhar para naturalmente, olharia e poderia incomodar a senhora, portanto, mas lá está, é uma questão de educação e de cortesia. Mas, pois, ok. Cláudia, vamos subir um patamar nesta questão das diferenças de tratamento das mulheres, quer seja por razões culturais, quer seja por outras razões quaisquer, como essa de subir as escadas atrás da senhora. A Cláudia, no seu percurso profissional, certamente contacta com todo o tipo de pessoas. Como é que é? O que é mais fácil? É trabalhar com mulheres ou trabalhar com homens? É assim, no meu percurso profissional não há muitos homens, agora já começa a haver mais. Eu sou educadora de infância, eu tenho a sorte de ter tido um colega educador de infância que é uma excelente pessoa. E é assim, isto é uma questão de educação também da pessoa e não do sexo. Pronto, tem a ver com a educação. Se é mais e os miúdos? Vou dizer, é mais simples trabalhar com os homens às vezes, porque eles são simples a pensar e nós não somos assim tão simples. Nós vemos muitos pormenores e vemos outras coisas que eles não dão importância. E sim, é verdade. E então às vezes complica-se um pouco mais as situações por isso e nós damos um bocado de valor às coisas, mas lá está. Eu tive um colega, vários colegas, mas especialmente educador, que também era assim muito prático e as coisas resolvem-se muito bem. Eu tive colegas que eram muito complicadas e também tive já colegas que eram muito complicados. Portanto, eu por acaso na minha profissão não sinto muito isso, sou sincera. Até porque eu quando entrei para o Estado não fui uma entrevista. Quer dizer, fiz muitas entrevistas, mas isso era uma forma do Estado na altura contratar as pessoas e não era pelo sexo, era quem tinha maior graduação ou quem já tinha lá estado o ano passado, que era o ideal. Eu também passei por esses processos, portanto, agora... E os miúdos? Os miúdos têm muito respeito aos homens, mais até. Não, mas eu digo educar rapazes, educar meninos e educar meninas. Isso é interessante. Isso é interessante porque é aí que começa tudo, não é? Exato, é aqui que começa tudo.
E nós conversamos muito sobre isso, até porque eles têm muito essa cor é de menina, a cor de rosa, esta Sim. cor é de menino, isso é uma coisa que é muito falada e muito trabalhada com eles. E que são parâmetros, que são coisas que têm que se quebrar, porque isto vem da própria educação de casa, não é? Porque há muito, só visto o meu menino, o meu bebê de azul, ou de verde, ou de amarelo, e as meninas de cor-de-rosa, e os meninos não podem vestir cor-de-rosa. Agora já se começa a ver umas t-shirts, mas quando eles são maiores e quando se nota que já são rapazes, porque depois as pessoas podem achar que ele é uma menina, e isso é muito complicado. Mas tem que ser sempre trabalhado, é engraçado. E nota-se que há crianças que têm isso mesmo muito fincado e há outras que levam aquilo de uma forma muito natural. Mas são assuntos muito debatidos na escola, no jardim. E já agora, essa parte é importante, mas também o relacionamento do pai e da mãe em relação aos miúdos, nomeadamente a participação no interesse do acompanhamento da atividade das crianças, não é? Daí das reuniões, etc. Como é que vocês veem isso em relação ao papel da mãe e ao papel do pai? E como é que vocês, como educadoras de infância, embora não tenham nada a ver com o que se passa em casa de cada um, mas sabem ver pelo comportamento externo de um pai e de uma mãe, ao acompanhar o filho, ou ir a uma reunião, vocês sabem ver bem como é que está a sociedade nesse campo, não sabem? Sim, vê-se, consegue-se ver. Agora também já temos muita participação dos pais a querer saber dos filhos, mas geralmente é sempre a mãe que fala, ou é sempre a mãe que vem às reuniões. Eu tento promover que venham os dois para conversar, que venham os dois conversar comigo para eu os conhecer, os dois, e para conversar, e tanto converso com o pai como com a mãe. A mesma forma. Às vezes os pais, lá está, há pais que têm, que talvez estes pormenores, porque as senhoras são mais cuidadosas, mas não quer dizer que, lá está, também há pais assim, que são muito cuidadosos e que a mãe é que é distraída e que o pai é que sabe os resultados e que sabe o que é que o filho fez. Isto depende, mas nota-se muito em cada casal, depois de os conhecer, quem é que geralmente está... Há sempre um que lidera a coisa, não é? Por mais equipa que sejam os dois, há sempre um que toma mais a dianteira, porque o outro também confia mais, ou há os dois. Em relação à educação das crianças, ainda há muita superposição da mãe, mas já não é tanto como era há uns 10 anos atrás, nem pensar. Agora os pais falam muito e eu faço reuniões, vem o pai e vem a mãe, e agora com as reuniões em videochamada vêm de certeza os dois, é muito raro de estar um pai, estão os dois, porque têm o privilégio de poder estar e com os filhos ali à volta a brincar, mas não faz mal, estão a conversar e estão a ouvir, o que é muito bom, porque são ambos importantes na educação das crianças. Mas nota-se ainda, e se calhar novamente, o papel do pai sobrepor à mãe, que ele é que toma a decisão, começa-se a notar novamente, e parte de nós lutarmos para que isso não volte a acontecer, porque isso aconteceu na altura das nossas... E agora dá-me a ideia que há uma geração até de mais jovens que estão a voltar a sobrepor-se à mulher. E nós conquistamos, não é o direito, não é um direito, somos todos direitos, somos todos seres humanos e devemos todos ter as mesmas oportunidades dentro daquilo que nós devemos. Pois. Eu pergunto isso porque, de facto, as educadoras de infância estão numa posição privilegiada. Porquê? Porque os miúdos mais pequenos não têm travões. Não têm travões de dizer aquilo que se passa em casa, inclusivamente, penso eu, não é? E ainda não têm aquele cuidado, aquela sensibilidade para não contar as coisas. E aí, certamente, vocês como educadoras ficam a saber, digamos, através da expressão livre dessas crianças, que não estão com problemas, não é? De ter cuidado naquilo que dizem, não é? Vocês aí percebem certamente muita coisa, como é que está a sociedade também nesse aspecto. Muito. Gostava de não perceber tanto às vezes certas coisas que me apercebo, porque as crianças também, quando há problemas, também são muito instruídas para não dizer sobre a ameaça que vem
buscar para uma instituição, mas há uma coisa que os pais não se apercebem e que agora passam-se a perceber com o programa: as crianças, quando estão a brincar, reproduzem as suas vivências. E muitas vezes, quando estão na casinha a brincar, a fingir que sou o pai e a mãe, estão a brincar, faz-te conta, e eles vão reproduzir os modelos que têm. E às vezes o meu modelo também, porque eles às vezes também brincam como educadora e eu revejo-me nas atitudes deles. Mas dos pais, vê-se a forma de estar de cada um. E isso nota-se perfeitamente na criança. Ok. Nós conseguimos observar a forma que o casal interage um com o outro, porque eles nas brincadeiras também o fazem. Até a brincar entre pares, não é? Com os seus amigos, se nota muito bem essa situação. Como é que eles... Outro aspecto, eu parece que não estou enganado se é que a Ana Lúcia está envolvida numa coletividade, é verdade? Não. Sim, sou. Sim, sou presidente da direção de uma coletividade. Pronto, ora, isso é outro aspecto que me interessava muito e penso que a nós, que é, digamos, a participação das mulheres na vida coletiva, ao fim e ao cabo, nos bairros, nos clubes, no interesse por aquilo que se passa na sua rua, na sua cidade, na sua freguesia, e portanto a Ana Lúcia está numa posição privilegiada, primeiro como mulher, também para, não lhe vou perguntar se dedica a chamar as mulheres para a vida da coletividade, porque isso já tem a ver com outros tipos de disponibilidades que às vezes não existem, mas como é que observa essa situação, digamos, da mulher na vida da sociedade? Olha, sobre o facto de ser presidente de uma direção de uma coletividade de recreio e desporto, posso dizer que ainda sou chamada algumas vezes para falar em nome dessas coletividades por ser mulher, no sentido em que ainda não é muito comum. Nós somos muito poucas mulheres dirigentes, ou pelo menos a ter este cargo de liderança, porque mulheres a fazer parte das coletividades sempre houve e haverá, com certeza. Mas nos cargos de gestão, de liderança, na tesouraria e etc., se calhar não é tão comum assim, e ainda continuo a ser chamada para falar enquanto papel de dirigente de uma coletividade. Agora, não é fácil, porque nós, além, lá está, e agora recorrendo outra vez ao papel de mulher, nós temos a nossa profissão. Muitas das vezes temos muito mais horas que dedicamos em casa à família, à gestão de casa, etc. E depois não temos de tirar do nosso tempo livre para dedicar à coletividade, não é? Ou seja, às vezes há meses, há dias que penso que não tenho tempo para mim, não é? Portanto, estou sempre a dedicar o meu tempo a alguém. Pronto. E isto também não é muito simples de gerir. Agora, se tiveres em casa um bom apoio que te permita teres esse tempo livre, é mais fácil. E uma das coisas que eu costumo dizer quando entro em palestras ou em conferências sobre este assunto, é sempre esta questão. É a mulher, sim senhora, mas também precisamos disto. Lá está, é um trabalho de grupo, e para nós estarmos ali a dirigir também temos que ter por trás na família alguém que cuide e que nos permita fazer isto. Como a Cláudia referiu, ela ia com a sua equipa de futsal e tinha que ficar alguém em casa a cuidar da casa e a gerir depois a parte familiar. Portanto, lá está. Acho que é sempre preciso dois para dançar o tango, como se diz. Não, mas o que eu queria perguntar já agora é se a Ana Lúcia, em si própria, sente que é mais completa como mulher, tendo o papel de mãe, de membro de uma coletividade, de trabalhador, evidentemente, na sua profissão, se isso, para o seu equilíbrio emocional, é importante. Se está melhor, sente-se melhor ou sentia-se melhor noutra conjuntura que não essa? Olha, como é que eu hei de refletir esta situação?
Eu só me sentiria feliz se realmente contribuísse de uma forma positiva também, não só para a minha família, mas para a minha coletividade, alguma coisa que extrapolasse esse meu papel. Epá, e por isso eu fui em busca dessa forma de estar. E estar de uma direção de uma coletividade faz parte um pouco dessa minha forma de viver. Por isso faz sentido, faz todo o sentido. E não me queixo, às vezes aqui em casa, não é? Então vais outra vez para as reuniões, vais não sei o quê. Epá, eu não me queixo, eu vou com gosto, eu vou com prazer e vou fazer uma coisa que eu acredito, em que eu acredito. Portanto, não estou aqui a dizer, pá, lá vou eu, ou que chatice, e agora não tenho... Faz parte. E só assim que me vejo enquanto pessoa. Portanto, lá está. Ok, obrigado. Agora vamos terminar, mas não vamos terminar de qualquer maneira. Eu vou dar a cada uma de vocês um nome de uma mulher conhecida, se não conhecerem eu digo quem foi, para vocês comentarem. E começo pela Maria Germano e vou-lhe dar o nome de Rosa Parks. Rosa Parks foi uma mulher que em 1955, uma mulher negra, se sentou num autocarro e veio um homem branco e quis tirá-la do assento e ela recusou. O que é que isso significa para ti, Maria? Assim de repente não me lembrava do nome da senhora, mas depois quando começou a contar a história, claro que me lembrei e tiro-lhe o chapéu. Basicamente foi uma heroína, foi aquela... É o género de pessoas, sejam homens, sejam mulheres, especialmente no caso dela ser mulher e ser negra e ser no sul dos Estados Unidos, mas é um género de atitudes, de interventivas, de mudança de mentalidades que eu admiro, tal como, por exemplo, eu admiro imenso o Mahatma Gandhi, tal como eu admiro imenso o Nelson Mandela e tal como eu admiro imenso o Luther King, que sempre foram pessoas que tiveram uma resistência, entre aspas, passiva, mas que de facto foram muito influentes na sociedade e na forma de estar. E ela, para mim, está mais ou menos ao mesmo nível deles. Com a sua forma de resistência, portanto, não havia razão nenhuma para que a senhora se levantasse, estava sentada, chegou primeiro, temos pena. Pronto, o senhor achava que ela, por ser negra, deveria se levantar, portanto, e ela achou por bem que não e fez muito bem. Muito bem. Para a Cláudia, talvez o nome não me diga nada, mas eu vou-te explicar. Catherine Switzer foi a primeira mulher a correr uma maratona em 1967 em Boston. Para os que não sabem, era proibido as mulheres correrem maratonas. E ela então, numa maratona, meteu-se a correr a maratona, os organizadores tentaram tirá-la, mas houve outros atletas que não deixaram e ela acabou por correr a maratona. E pela primeira vez, uma mulher, Catherine Switzer, correu uma maratona. Como isto é a mulher, digamos também, para destacar, Cláudia. Assim, senhor, isto só demonstra que as mulheres, quando metem uma coisa na cabeça, lutam até ao fim. E aí, venha quem vier. E ela tinha um objetivo e cumpriu até ao fim. E não desistiu. Não desistiu e também teve a ajuda de outras pessoas, mas ela manteve-se destemida e disse, não, vou quebrar aqui. E teve a força e a coragem de o fazer. Meteu na cabeça, é o meu objetivo e é isto que eu vou fazer. Exato. Muito bem. Ana Lúcia, para acabar, Malala Yousafzai, a pessoa mais jovem a receber o Nobel da Paz. Sim, senhora. Olha, é um exemplo que eu uso muito com a minha filha, porque a Malala lutou pelo direito dela a ter educação e a estudar. E quando a minha filha às vezes diz, mãe, mas para que é que eu vou estudar, mãe? Não me apetece nada estudar matemática. E aquelas coisas, eu dou muitas vezes o exemplo da Malala. Filha, tu não sabes a sorte que tens de viver num país onde as mulheres e os homens podem estudar, podem escolher o seu curso, podem se instruir da mesma maneira e terem esse direito. Porque é um direito ainda em Portugal, então, há relativamente pouco tempo,
é mesmo um daqueles direitos que nos permitem neste momento sermos, por exemplo, as mulheres são de facto as mulheres que têm são as mulheres que têm mais cursos superiores em Portugal, portanto, nas universidades cada vez há mais mulheres, mesmo nos cursos de engenharia e de química e de física, que são muitas vezes conotados com a parte mais masculina do cérebro, não é? E de facto, e que nos consegue dar consegue que nós tenhamos maior equidade a nível salarial e outros cargos, portanto, dentro das empresas. Portanto, isso, para mim, a Malala é mesmo um grande símbolo, enfim, que hajam mais Malalas. E também uso muitas vezes o exemplo da Malala até, por exemplo, quando falo com homens, que muito recentemente, até por causa do Dia da Mulher e outras coisas, dizem, mas porquê é que as mulheres têm um dia? Porque elas têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. Não, mas há muitas partes ainda do nosso planeta, ainda há muitas zonas do nosso planeta que as mulheres não têm os mesmos direitos. E nós, europeias, vivemos em democracia, temos também um papel temos o papel também de defender essas mulheres, que noutras circunstâncias ainda não têm a mesma igualdade do que nós. Portanto, muito Malala, bem. sim, senhora. Obrigado. Penso que podemos... Diz, Maria. Posso só... Que agora, depois Podes. de mulheres pioneiras, lembrei-me que li aqui no Facebook a primeira mulher aviadora portuguesa, a Maria de Lourdes Braga de Sá Teixeira. Isto porquê? Porque a aviação até há muito pouco tempo estava praticamente vedada às mulheres, muito embora tivéssemos o caso da Amelia Earhart, mas era um mundo extremamente masculino. E a senhora conseguiu, contra tudo e contra todos, com um esforço desgraçado, conseguiu em 1928 tirar o brevet de piloto. Ainda na época dos pioneiros da aviação, portanto, já agora que era uma mulher portuguesa, uma pioneira da aviação. Muito bem, fizeste bem. Podemos fechar então com chave de ouro este programa. Espero que tenham gostado, espero que as nossas participantes também tenham gostado e que alguma coisa de útil sirva para quem ouviu. E damos, portanto, por encerrado este programa. Despeço-me de todos os nossos ouvintes, despeço-me das nossas participantes e com um grande abraço e fiquem bem e cuidem-se. Obrigada, igualmente. Adeus, boa noite. Adeus, até a próxima. Adeus, boa noite, obrigada. Boa noite. Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.